Retornando ao nosso estudo da semana passada, hoje nós vamos analisar o alto clamor e a parábola das 10 virgens, a conexão que existe com o alto clamor e a parábola das 10 virgens. Nós vamos entender um pouco a diferença do que é o clamor da meia-noite e o que é o alto clamor. A intenção é nós percebermos essa diferença. Continuando o estudo da semana passada, quando você abre a Bíblia em Daniel, capítulo 7, Daniel vem vendo uma sequência de animais que representam os reinos, a sucessão de reinos na Terra. E, de repente, lá no verso 9, Daniel sai da visão da Terra e vai para a visão do céu. E como nós vimos na semana passada, olha o que acontece aqui em Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e a sua roda de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões assistiam-se diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Nós estudamos isso na semana passada, onde o estabelecimento do juízo investigativo envolvia a abertura dos livros. Essa era a grande diferenciação da obra que Cristo realiza antes e pós 1844. Nós vimos que a única mancha de pecado que existe no céu é o nosso livro de registro de pecados, o livro da morte. E que, por ocasião do juízo investigativo, conforme lemos no grande conflito, esse registro de pecado no céu, ele é aniquilado, passando a pessoa a ser purificada. Nesse sentido, o juízo investigativo não é de condenatório, mas sim purificatório, tá certo? Nós analisamos também, na semana passada, que no verso 13, Daniel 7:13, há um momento em que Jesus se dirige ao ancião de dias, Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O Pai. E o fizeram chegar até ele. No verso 14 diz: e foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então nós vimos que no verso 13, Jesus vai ao Pai para receber o reino. No verso 14, Jesus recebe o reino e volta para a terra. Entre o verso 13 e o verso 14, nós temos um lapso de tempo, um período de tempo, onde Jesus vai ao Pai para receber o reino e onde ele recebe o reino e volta para a terra. Nós estudamos o seguinte: Jesus hoje já está sentado no trono de glória? Nós estudamos que não. Jesus hoje está sentado no trono de graça, conforme nós lemos em Mateus 25:31. O que é que disse lá? Mateus 25:31. E quando Jesus vier em majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Então, quando Jesus se assenta no trono de glória, Jesus se assenta no trono de glória quando ele vier em sua glória e todos os anjos com ele, conforme diz em Mateus 25:31. Ele sai do trono de graça, ele troca as roupas, ele está com a roupa de rei agora, ele está com a roupa de sumo sacerdote, ele está com a roupa de sumo sacerdote. Só que ele vai tirar a roupa de sumo sacerdote e vai vestir a roupa de quê? De rei. Quando ele veste a roupa de rei, aí ele destrói o último inimigo. Qual é o último inimigo a ser vencido? 1 Coríntios 15 vai falar.
O último inimigo a ser vencido é a morte. Por que o último inimigo a ser vencido não é Satanás? Porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Então agora, Jesus vai derrotar de vez, acabar por todas com a morte. Nós seremos novamente como eram nossos pais, eternos em Cristo Jesus. Então ele vai tirar essa mancha de pecado no momento do juízo investigativo. Tá bom? Agora eu queria esclarecer algumas coisas sobre o reino de Cristo. Esse momento onde ele vai ao Pai para receber o reino, até o momento que ele volta. Nós vimos em Mateus 22, pode abrir lá. Eu estou fazendo uma recapitulação, tá, gente? Mateus 22. E depois de eu fazer essa recapitulação, eu entro no assunto de hoje. Nós vimos em Mateus 22, na parábola das bodas, que tem um determinado momento que entra para as bodas, entra para o casamento. Olha no verso 10, Mateus 22, 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram para o casamento, né? Todos quanto encontraram, tanto mal como bom. A festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, quem foi para a festa nupcial? Foi só pessoa boa? Aqui no texto falou o quê? Ajuntou-se para a festa, tanto mal como bom. Então, não foi só pessoa boa para a festa. Foi pessoas más também. O convite era amplo. Quem quiser, venha para o casamento. Então, juntou na festa tanto mal como bom. Aí, os mal vão ficar lá dentro? Não. Olha só o que é que diz o verso 11. E o rei, entrando para ver, para analisar os convidados, via ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Então, tem um determinado momento onde o rei entra para analisar os convidados. Esse momento na parábola, onde o rei entra para analisar os convidados, é o momento na parábola onde nós chamamos do juízo investigativo. O rei está analisando os convidados. Ele está analisando se os convidados estão com roupa. Esse momento que ele analisa os convidados é o momento que nós identificamos como juízo investigativo. Agora, veja que essas pessoas são analisadas a vestimenta quando elas já foram para a festa, já foram para as bodas. Elas aceitaram Jesus no coração. Quando você abre Mateus 25, que é o tema de hoje, a parábola das 10 virgens, veja que a parábola vai falar, no verso 1, dizendo assim: então o reino do céu. A parábola é o referente ao estabelecimento do reino de Deus. Lembrando que o reino, Jesus foi receber o reino. Ele ainda não está reinando, mas ele foi receber o reino em 1844. Ele foi receber o reino, iniciar o processo de juízo investigativo. Verso 1. Então o reino dos céus. Então essa parábola é referente a esse momento onde Jesus vai receber o reino. Você vai perceber algumas coisas interessantes. Olha só o que diz. Será semelhante a 10 virgens. Virgens, uma mulher pura, uma igreja pura. Essa interpretação de Mateus 25 todo mundo conhece. Eu quero fazer a aplicação profética. Que tomando as suas lâmpadas, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, tomando a sua palavra, saíram ao encontro do esposo. Então elas foram para o encontro do esposo. Lembra lá em Mateus 22? Venham para as bodas. Venham para o encontro do esposo. Depois do convite, o que acontece? O rei vai analisar os convidados, juízo investigativo. Então, essa parábola, ela é uma parábola que tem uma aplicação
para aquele momento do convite do esposo, pré-1844. Só que nós consideramos que essa parábola ela tem uma dupla aplicação, assim como outras parábolas também, que é isso que nós vamos analisar hoje. Olha aqui no verso 2. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando das suas lâmpadas, não levaram azeite, que é o Espírito Santo, consigo. Já já eu vou estudar melhor o que é esse azeite, o que é o derramamento do Espírito Santo. No alto clamor, quando eu chegar lá, eu vou explicar isso. Mas, de fato, essas mulheres já levaram azeite. Verso 4. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo atrasou, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram a prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Gente, eu vou só terminar. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abrimos a porta. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Gente, esse grito, eis o noivo. Quem fala, aí vem o esposo, né? Exatamente. Eis o noivo, né? Se as 10 estavam dormindo, né? Quem é que grita eis o noivo, né? Justamente aí a gente vê um desenvolvimento do Espírito Santo. Mas eu vou falar aqui quem vai gritar, literalmente. Espera só. Primeiros Escritos, página 232. Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazer uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam o pró ou contra a verdade. Presta atenção, gente. A mensagem do primeiro anjo, certo? Qual é essa mensagem do primeiro anjo? A mensagem do primeiro anjo, ela soou em 1843. Calma lá. Como que aconteceu isso? Um jovem senhor, lavrador, com o nome Guilherme Miller, começou a estudar o livro de Daniel. Certo? Eu tinha preparado os slides, mas os slides parecem que estão muito ruins. Então eu vou ler aqui no livro. O livro que eu vou me basear é o livro Portadores de Luz, do Márcio. Tá bom? Em 1831, no ápice dos estudos de Guilherme Miller, ele descobriu que Jesus Cristo estava às portas de purificar o santuário, de iniciar a purificação do santuário. Tá certo? Ele fez esse estudo baseado no livro de Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Tá certo? Você pode abrir em sua Bíblia no livro de Daniel. Esse estudo é Daniel capítulo 9. Amém? No capítulo 8, vai ser dada uma profecia para Daniel. Daniel 8:14 vai ser dito, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
O anjo vai interpretar essa profecia toda e só não vai interpretar uma coisa. Até 2.300 tardes e manhãs. O anjo não vai interpretar isso. Em Daniel, capítulo 9, no verso 20, o anjo vai voltar. E olha só o que é que o anjo diz quando ele chega para Daniel. Daniel 9, 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, que visão? A visão do capítulo 8. Que em Daniel capítulo 9, ele ainda não teve nenhuma visão. Então, Daniel vai receber agora a interpretação que faltou no capítulo 8. Qual? As 2.300 tardes e manhãs. Verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. A hora do sacrifício da tarde, era o pôr do sol. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. O sentido de quê? Da única coisa que não foi interpretada no capítulo 8. No princípio das tuas súplicas saí a ordem, eu vim para te declarar, porque é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso nós vamos estudar em uma outra oportunidade. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o santo do santo, o santíssimo. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. Gente, eu não vou interpretar essa profecia agora. Mas a profecia parte desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém soou em 457 a.C. Guilherme Miller, estudando isso, chegou à conclusão que Jesus Cristo estava às portas. E quando ele chegou no ápice do estudo dele, ele ficou tão comovido com isso que no ano de 1831 ele fez um voto a Deus, sozinho, que se alguém chamasse ele para pregar, ele iria pregar justamente o que ele tinha acabado de estudar, que Jesus voltaria em 1843, tá bom? Se você pegar 457 menos 2.300 tardes de manhã, 2.300, você vai pegar 1843. Foi essa data. Assim que ele terminou de fazer a oração, veio um rapaz para ele e chamou ele para pregar, que era o cunhado dele, Silas Wilford. E agora, Guilherme Miller vai iniciar a sua primeira pregação, certo? Quando Guilherme Miller inicia essa primeira pregação, foi uma igreja pequena, tá certo? Talvez 20 membros. Só que, quando ele faz essa primeira pregação, a mensagem vai começar a crescer. Isso em 1831. Em 1832, Miller lança a primeira versão impressa das opiniões de Miller. Era um panfleto de 64 páginas. E tinha respondendo todas as indagações acerca da profecia. Em 1838, a mensagem vinha crescendo. Miller prepara um livro de 200 páginas, intitulado A Probabilidade de Segunda Vinda de Cristo, em 1843. Guilherme Miller faz o contato com um rapaz chamado Hinz, certo? Esse Hinz foi o maior promotor da mensagem do advento. Ele era um excelente publicitário.
Rapidamente, a mensagem de Miller alcança Boston, Nova York, Filadélfia e Washington. Rapidamente, agregam-se novos mensageiros à mensagem do advento. Na primavera de 1842, havia interesse suficiente para garantir que o The Sign of the Time, a revista, alcançasse 1.500 assinaturas. A mensagem está crescendo, percebam. Em 1842, eles iniciam um folheto chamado O Clamor da Meia-Noite. Em 1842, Charles Fitch e Apollos Halley lança gráfico profético do desenvolvimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Em 1840, são formadas as primeiras conferências do povo do Advento. Aproximadamente 200 clérigos e leigos, representando uma ampla variedade de igrejas, assistiram ao primeiro congresso. 200. Já vai chegar a mais de 10.000 pessoas em conferência. Tão bem sucedido foi o primeiro congresso dos membros do Advento, que 15 outros congressos foram realizados durante os 3 anos seguintes. A mensagem se estendeu rapidamente. Maine, a Pensilvânia. Houve a Convenção de Filadélfia, em um auditório, com aproximadamente 5.000 pessoas. Só em Filadélfia, entre 1842 e 1844, foram realizadas 120 conferências. Em 1841, foi nomeado o primeiro missionário pago pelo Advento. Josias Litch, primeiro missionário pago pelo Advento, leigo, foi escolhido para a pregação. No 6º Congresso, em maio de 1842, em Boston, houve uma série de fanatismos. José Bates, Josias Slitch combateram esse fanatismo que vinha se formando. Alguns conferencistas, como José Bates, usavam suas próprias economias para alugar salões e pagar despesas de viagem e manutenção. Desse modo, Bates consumiu a maior parte de sua modesta fortuna, que havia adquirido durante anos como capitão do navio. Em 1842, são realizadas a primeira reunião campal adventista dos Estados Unidos, em East Kingston, New Hampshire. A mensagem cresce no Canadá. Josias Litch vai para o leste do Quebec. Na Nova Inglaterra, houve uma conferência com aproximadamente 10.000 pessoas. Veja que a mensagem da primeira vez que Miller pregou tinha aproximadamente 20 a 30. Agora, as pregações que estão sendo feitas do movimento do Advento estão juntando 10.000 pessoas. Tão bem foi sucedido esse acampamento que o número aumentou para 40 em um só ano. Havia 40 em um só ano. Nessas reuniões campais, é provável que assistiu aproximadamente 500.000 de pessoas. Em 1842, é montada a grande tenda, chamada a Tenda do Pai Miller. Foi armada em julho de 1842. A tenda era enorme, era a maior tenda do país. À medida que o ano de 1842 ia indo embora e chegava o ano de 1843, os milleritas, os crentes do movimento do Advento, se emocionavam. A emoção era tão grande que, à medida que 1842 chegava no final,
Muitos grupos mileritas realizaram serviços religiosos na véspera de Ano Novo. Em 31 de dezembro, eles se uniram para dar as boas-vindas ao que eles acreditavam que seria o último ano de história da Terra. Naquela noite, o Chardon Street Chapel estava superlotado. Miller fez um discurso ao que eles acreditavam que seria o último ano de história da Terra. As pessoas pressionaram Miller a definir uma data. Ele, a princípio, não queria definir uma data exata, mas relatou que provavelmente Jesus voltaria entre 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. O que aconteceu? Jesus não voltou. Durante o verão de 1843, eles fizeram novos estudos e descobriram que a contagem estava errada. A data não era em 1843, mas sim em 1844. E, embora desapontados com esse movimento de 1843, retornaram à mensagem com mais ênfase à volta em 22 de outubro de 1844. Ao longo de 1843, a crítica de seus opositores forçou os líderes do Advento a um estudo mais minucioso da cronologia. E eles chegaram à conclusão, justamente, da data de 22 de outubro de 1844. E agora, a mensagem vai ficar mais poderosa ainda. Quando chega na data de 22 de outubro de 1844, aproximadamente só nos Estados Unidos, 100 mil pessoas esperavam a volta de Jesus. Entretanto, o tempo passou e Jesus não voltou. Vejam, a primeira pregação dele era que Jesus voltaria em 1843. Quando você abre Mateus 25. Renata, tu tá escutando, Renata? Quando você abre em Mateus 25, nós vemos um momento, no verso 5, onde é dito que, e tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Esse momento da tardança do noivo, os mileritas conseguiram perceber que era justamente o momento que o noivo tarda, em Mateus capítulo 25. E esse grito, aí vem o esposo, foi o grito que soou entre 1843, a primeira decepção deles, a 1844, a segunda decepção. Eu queria ler alguns textos dos primeiros escritos. Vi que Deus estava na proclamação do tempo, em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo a trazê-lo a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos, e alguns renunciaram ao seu orgulho, deixaram seu salário e igreja para sair de um lugar a outro, a fim de apregoar a mensagem. Essa mensagem, conforme é dito na página 233, milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, e servos de Deus levantaram-se no espírito e virtude de Elias para proclamar a mensagem, semelhante a João, o precursor de Jesus. Os que pregavam essa solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore.
Temei a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Ela está soando antes de 1843. Olha só agora a mensagem do segundo anjo. Quando 1843 passa, eles recalculam. Página 237. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força. E, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Qual é a mensagem do segundo anjo? Mas aos amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia. Então, essa é a mensagem do segundo anjo. Olha só o que vai dizer aqui na página 238. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: eis o noivo, saía ao seu encontro. Mateus 25, 6. Mateus 25, 6. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Soou justamente no verão de 1843. O que foi que aconteceu? Está percebendo aqui? Eis o noivo, saiu ao encontro. Esse evento é denominado, olha só o que aqui, ó, olha o que fala aqui, desse evento de Guilherme Miller. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. 1844 passou. Já tinha soado a mensagem do segundo anjo. Agora vamos ver quando inicia a mensagem do terceiro anjo, que é no momento que elas vão para o encontro com o noivo. Hoje nós já fomos. Olha só o que diz aqui, ó. Primeiros Escritos, página 254. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando para o Santíssimo, 1844, ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um poderoso anjo com a terceira mensagem angélica ao mundo. Quando foi que iniciou a terceira mensagem angélica? Em 1844. Só que as mensagens são cumulativas. Ou seja, hoje nós ainda pregamos a mensagem do primeiro anjo, hoje nós ainda pregamos a mensagem do segundo, e hoje nós pregamos a mensagem do terceiro. Só que o anjo que desceu em 1844, hoje, é o terceiro anjo. Só que tem um detalhe a mais. Como é que chamava aquele movimento de 1843 a 1844? O clamor da meia-noite. E o que é o alto clamor? Página 277. Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Preste atenção. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo. Olha o que é o alto clamor. Vai descer um anjo para unir a voz com o terceiro anjo e dar força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele à terra foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava esse anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente. Olha o que esse anjo vai clamar, com grande voz. Caiu, caiu a grande Babilônia. Essa mensagem é a mensagem do segundo anjo. Preste atenção. Antes de 1843, soa a mensagem do primeiro anjo. De 1843 a 1844, soa a mensagem do segundo anjo, clamor da meia-noite. De 1844 em diante, soa a mensagem do terceiro anjo, cumulativa às duas do primeiro. Por ocasião, preste atenção, por ocasião
da formação de um alto clamor, olha o que é que vai acontecer. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar na igreja desde 1844. Aquele anjo, da mensagem do segundo anjo, ele vai descer do céu e se unir em voz ao terceiro anjo. Esse movimento é chamado de o clamor, o alto clamor, diferente do clamor da meia-noite. O alto clamor, ele ainda não soou, ele ainda vai soar. Tá certo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Renata? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá dando para ouvir legal? Tá perfeito. Você vai compartilhar ainda? Não, não adianta porque tá muito ruim a visão. Não precisa, não. Apocalipse 14, no verso 7, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Essa é a mensagem do segundo anjo. Verso 9. E seguiu outro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice na sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 18, vai vir o quarto anjo. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Essa é a mensagem do segundo anjo. O primeiro anjo soa a mensagem, o segundo anjo soa a mensagem. Quando o terceiro anjo está soando a mensagem, o segundo anjo vai descer para ajudar o primeiro. Ajudar o terceiro. Se o movimento milerita, quando gritou, eis o noivo, foi um movimento grande, imagina quando unir o terceiro e o segundo anjo soando a mensagem, eis o noivo novamente. Essa será uma mensagem intensa, muito poderosa. Mais poderosa que foi a mensagem do segundo anjo naquela época. Porque agora será o terceiro e o segundo unidos ao mesmo tempo. Esse movimento que acontecerá é o que nós chamamos de o alto clamor. É um movimento semelhante ao que aconteceu no dia dos Pentecostes. Que é o que eu quero encerrar. Que horas são agora? 8h53. Tá confuso, gente? Ou tá claro, hein, Renata? Eu tô conseguindo entender muito bem. Tá confuso, não dá nem gente? vontade de parar, nem dá para saber que chegou já quase 9 horas. Deu para entender a diferença do que é o clamor da meia-noite para o alto clamor? Podem responder aí, pessoal, se tiver confuso. Vamos lá para Atos capítulo 2. O alto clamor nós consideramos que é quando esses dois anjos descem juntos para efetuar a mensagem, certo? Olha só o que aconteceu no dia do Pentecoste, na descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, 2 eventos aconteceram. O vento impetuoso e um movimento de línguas de fogo. Ele usa a expressão fogo. Então aconteceu 2 coisas. O vento e o fogo. O que está acontecendo no Pentecoste? Abra sua Bíblia em Salmo 104. Salmo 104. Quais foram os 2 movimentos que aconteceu na descida do Espírito Santo em Atos? O vento e o fogo. Olha o que aqui diz em Salmo 104, verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu. Tu és magnificente, está vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz aos seus anjos espíritos e aos seus ministros um fogo assolador. Vento e fogo. Ele disse aqui, faz aos seus anjos ventos, né? Alguém tem na tradução aí vento? Tem? Faz aos seus anjos ventos e aos ministros labaredas de fogo. Vento e fogo. Os mesmos eventos que ocorreram no Pentecoste. Abre em Hebreus 1:7, abra. Abra a sua Bíblia em Hebreus 1:7. Muito obrigado, Sandra. Hebreus 1:7. Tá bom? Hebreus 1:7. E quanto aos anjos diz, faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Quais foram os 2 eventos que ocorreram no Pentecoste, na descida do Espírito Santo? Vento e fogo. E aqui, em Hebreus 1:8, ele diz, faz aos seus anjos ventos e ao ministro labareda de fogo. Os ventos, lá na descida do Espírito Santo em Atos, são os anjos descendo para auxiliar os apóstolos na pregação da mensagem. A descida do Espírito Santo é a descida de milhares de anjos para nos ajudar a pregar a mensagem. É por isso que haverá o terceiro e é por isso que haverá o segundo anjo proclamando junto. Caiu, caiu a grande Babilônia. Eu acho interessante que o Espírito de Profecia diz que muitos dos que pregaram a mensagem do segundo anjo não estão capacitados a pregar a mensagem do terceiro, que é uma mensagem tão poderosa, tão forte, que muitos que pregaram a do segundo, caiu, caiu Babilônia, não conseguirão pegar a do terceiro. O movimento que desceu no Pentecoste de vento e fogo, sendo o vento aqui anjos, é o movimento que descerá no alto clamor. Você acha que você já ouviu uma pregação bonita? Você nunca ouviu uma pregação bonita, não. Pregação bonita vai ser quando o Espírito Santo descer sobre a igreja. E nós entoarmos essa mensagem da pregação em um alto clamor. A mensagem ressoada entre 1843 e 1844 será agora uma mensagem mais intensa, mais forte, dizendo, eis o noivo, saí ao seu encontro. E nós participaremos dessa mensagem chamada o alto clamor. Tá bom? Deus possa nos abençoar. Ficou clara essa diferenciação, Renato? Muito. Eu nunca tinha Deu para ouvido entender falar. isso? Como é que é? Deu, para mim deu, claramente. Mas se alguém tiver dúvida, gente, pode abrir o microfone aí. Jailson está aberto a perguntas.
Sobre a questão do Espírito Santo. Informação. Tá. O anjo de Apocalipse 18 ser o Espírito Santo. Vamos lá. Gente, quando Jesus se encontra com Josué, Josué pergunta assim, é do nosso ou é do dele? Aí ele diz assim, ó, eu sou príncipe do exército do céu. Então Jesus, quem comandava os anjos? Jesus quem comandava os anjos. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse assim, se eu não for, o Consolador não virá. Não virá para onde? Para a terra. Quem foi que veio para a terra? O Espírito Santo. Então, quando nós dizemos assim, nós vamos receber o Espírito Santo, certo? Se Jesus foi para o céu e lá está ministrando por nós, quem está na terra? O Espírito Santo. Quem passou a comandar os anjos aqui na terra? O Espírito Santo. Então, quem é que dá ordem aos anjos? O Espírito Santo. Que ele que está na terra. É ele que leva nossas orações para Cristo. Cristo está no céu. Então, quando a gente diz assim, o Espírito Santo vai descer, é uma referência que o Espírito Santo dará ordem aos anjos para descer. É por isso que nós entendemos que é o derramamento do Espírito Santo, porque ele dará ordem aos anjos. Então, quando a gente vê em Apocalipse 18, o anjo descendo, esse anjo desce sobre a ordem de quem? Justamente o Espírito Santo comandando os anjos. Esse grito, eis o noivo, quem dá é o Espírito Santo, ele dá ordem aos anjos. Vai, vão. E eles descem à terra. É por isso que nós chamamos de o Espírito Santo. E é por isso que algumas pessoas entendem também que essa descida de Apocalipse 18 é o Espírito Santo. Justamente é ele, certo? Atuando através dos anjos na pregação da mensagem. Ficou claro isso, gente? Ô, Jailson, boa noite. Oi. Me diga uma coisa, ele já é conosco constantemente, não é isso? Quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sim. de Deus. Ele já é conosco. Inclusive, esses últimos dias eu tenho ficado meio intrigada. Porque, assim, a gente fica clamando pelo Espírito Santo, clamando, mas a gente esquece de agradecer que ele já nos foi dado. E o que nós precisamos é pedir ao Senhor para que nós não saiamos da presença dele. E outra coisa que eu achei bem interessante, que eu não sei se foi você ou César que disse, e eu peguei assim muito rápido, é que eu tinha uma certa preocupação de quando o Espírito Santo de Deus fosse retirado da terra. Mas eu não sei de qual de vocês eu ouvi que ele vai ser retirado da terra, mas daquelas pessoas que não temem a Deus, mas com as pessoas que temem a Deus, ele não será retirado. É isso? Diz aí, por favor. Com certeza. Nós não... Pelo contrário, né? Quando o Espírito Santo for retirado da terra, nós seremos cercados de anjos, né? Então, tipo assim, o grande conflito diz que os ímpios arremeterão contra nós e de nada vai valer a arremetida deles. Então, tipo assim, quando o Espírito Santo se retirar dos ímpios, para nós ele vai encher a gente de anjo, protegendo a gente, né? Então, nós vamos estar bem protegidos nessa época. Viu? E porque eu fiquei pensando assim, o povo de Israel, quando veio as pragas sobre Faraó, sobre ali o Egito, o Senhor acolheu aquele povo de tal forma que é lindo você ler essa história. Então, assim, por que o Senhor nos desampararia no momento mais difícil de nossa vida? Não é verdade? E a assim, citou isso aí. além... Pode falar. Sim, agora só tem um detalhe, sabe, Sânia? O povo que não foi batizado com o Espírito Santo, que não clamou, por isso que nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo. Porque a primeira porção é dada a todos, para você ter o discernimento e pedir pela porção dobrada. Então, só vai ter a porção dobrada, só vai ter o Espírito Santo quem clamou pela porção dobrada. Então, o Espírito Santo foi dado a todos de uma maneira igual. Agora, a porção dobrada só por quem clama. Agora, quem é que nos
nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Agora, sem o Espírito Santo, esses ímpios, eles vão estar sendo como? Eles vão estar sendo como? Como demônios. Se você pegar ali na morte de Jesus, quem é que instigava as pessoas a pedir Barrabás, a querer matar Jesus? Eram os próprios demônios. Então, eles vão estar dessa mesma maneira nos momentos finais, entendeu? Gente, Então, nós vamos estar vivendo no meio de demônios, nós cheios do Espírito Santo. Mas vamos estar vivendo no meio de demônios. Os seres humanos vão estar como demônios. Mas nós não vamos estar vivendo perto deles, não. Nós vamos estar longe. Ô, Jailson, deixa eu cortar você um pouquinho. Para você fazer a sua conclusão. Só um pouquinho aí. Mas, César, eu acho que isso já acontece, César. Quantas pessoas, César, estão na igreja, conhecem o evangelho, na igreja adventista, César? Quantas pessoas que estudam ali a fundo e clama e busca, e aí hoje está aí afrontando o povo de Deus, jogando o nome do Senhor por terra. Eu acho que isso já acontece hoje, e o próprio povo de Deus vai voltar contra o povo de Deus. Gente. Ou melhor, corrigindo, o próprio povo voltar com o povo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus foi receber o reino, hein? Onde que nós lemos isso? Que Jesus vai receber o reino no Pai. Qual seria um texto que vocês diriam? Jesus foi receber o reino, ele foi para o Pai. Daniel 7, nós lemos que o Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, né? Se eu perguntar a vocês, hoje, Jesus está no trono de glória ou está no trono da graça? Qual texto da Bíblia vocês me responderiam? Hein? Mateus 25, 31. Tá certo? Falhou aqui para mim. Mateus 25, 31. Tá bom? Vou fazer uma pergunta. Jesus hoje está no trono de glória ou no trono de graça? Graça. Graça. Jesus... No trono da graça. No trono da graça, exatamente. Quando foi que soou o grito "Eis o noivo" a primeira vez? 1844. No intervalo de 43 para 44, não foi? 44. Que nós lemos? Exatamente. Quando foi que soou a mensagem do primeiro anjo? Até 1843. Quando foi que soou a mensagem do segundo anjo? 43, 44. 44. Quando é que vai soar a mensagem do terceiro anjo de vez? Na volta, no alto clamor, quando o segundo anjo vai descer para ajudar o terceiro. Não é isso? Tá claro, gente, essa sequência? Tá claro ou não? Hein, gente? Claríssimo. Ficou compreensível? Ficou, não foi? Sim, sim. Eu espero que tenha ficado compreensível, tá bom? Vamos orar para encerrar? Bora? Você destrincha a Bíblia de maneira... Pode falar. Você destrincha a Bíblia de maneira tão clara, Jails, que assim, louva a Deus por essa não é permissão. Difícil, não, né? Não é difícil, não, né? Não. Porque Senhor, ele abre a nossa mente. Esse é um ponto que... Deixa eu só orar, que meu celular está descarregando. Vamos orar. Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por encerrar essa mensagem, crendo que participaremos do alto clamor. Desce sobre nós, teu Espírito Santo, com teus anjos. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Valeu, gente. Boa noite.